Olá, gente, tudo bem com vocês? Bom, meu nome é Adriano e eu estou aqui reativando o meu canal no YouTube. Eu vou estar trazendo alguns conteúdos para abençoar a sua vida. E hoje eu gostaria de estar falando sobre um tema muito atual, pertinente aos dias que nós estamos vivendo, né? À luz das Escrituras, à luz da Palavra de Deus. Eu quero falar com você um pouquinho sobre ansiedade. É interessante porque hoje é considerado um dos males do século a ansiedade. Tem um estudo que fala que o Brasil ele é o país mais ansioso do mundo. Talvez você que esteja assistindo esse vídeo já sofreu muito com isso, ou talvez esteja sofrendo com a ansiedade. A ansiedade ela causa ela é um gatilho, né, para diversas coisas. Por exemplo, depressão, síndrome do pânico, burnout, né? Tantas outras coisas que se iniciam numa vida ansiosa. Mas o interessante é que a palavra de Deus já trata desse assunto. Interessante, a Bíblia ela foi escrita, né, há mais de 2000 anos atrás e os autores já falavam sobre ansiedade, ou seja, a ansiedade não é algo da modernidade. A ansiedade ela sempre existiu, né? E a palavra de Deus ela é um remédio infalível. Então a palavra de Deus ela é a grande solução para todos os males da vida do ser humano, desde a salvação, né, livrando o homem da condenação eterna, para todas as demais coisas que o homem vive aqui nessa terra. A Bíblia é a resposta, a Bíblia é o remédio, a Bíblia é a solução. E eu quero ler um texto para você que está aqui no livro de Filipenses, foi escrito por Paulo, né? Saulo de Tarso, o apóstolo Paulo, ele falando desse tema, ele diz algo muito interessante. Olha só, Filipenses, no capítulo 4, versículo de número 6. Olha o que a Bíblia nos diz. Não andeis ansiosos por motivo algum. Pelo contrário, sejam todas as vossas solicitações declaradas na presença de Deus por meio de oração e súplicas com ações de graça. E a paz de Deus, que ultrapassa todo o entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Concluindo, caros irmãos, absolutamente tudo que for verdadeiro, tudo que for honesto, tudo que for justo, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, nisso pensai. Olha que interessante. O apóstolo Paulo, então, ele começa aqui dizendo que nós não devemos andar ansiosos por motivo algum. Por que nós não devemos andar ansiosos por absolutamente nada? Simples, porque ansiedade é um pecado. É isso mesmo que você acabou de ouvir. Ansiedade é um pecado. Então, o apóstolo Paulo, sabendo disso, ele diz: Olha, é bom que vocês não vivam ansiosos por absolutamente nada. Nada deve roubar a nossa paz. Nada deve roubar a nossa alegria. Quando você entende que ansiedade rouba coisas tão preciosas que o Senhor colocou no nosso coração, você vai pensar duas vezes antes de ficar ansioso. Olha só, paz é algo que o Senhor nos deu. Alegria é algo que o Senhor nos deu. Bem-estar é algo que o Senhor nos deu. Ter uma mente equilibrada, uma mente saudável é algo que o Senhor nos deu, né? Paulo falando a Timóteo, ele vai dizer: Olha, Deus não te deu um espírito de covardia, mas um espírito de poder, de amor e de moderação, ou seja, de uma mente equilibrada. Alguns estudiosos hoje em dia eles dizem que a ansiedade está relacionada a uma preocupação relacionada ao futuro. E é evidente que hoje nós somos bombardeados, né? Nós somos bombardeados
pela internet, pelas mídias sociais, pelo marketing, ou seja, de nos tirar de um lugar de contentamento com aquilo que nós já conquistamos em Deus para um lugar de insatisfação. Eu acredito que a ansiedade ela parte de um espírito de insatisfação, ou seja, quando eu estou insatisfeito com aquilo que eu tenho, mirando algo que ainda não tenho, isso começa a perturbar o meu estado emocional. Ou seja, a pessoa compra um carro hoje, mas porque lançou um carro melhor do que o que ela tem, ela já começa a ficar insatisfeita com aquilo que ela tem e fica almejando ou fica se atormentando por algo que ela ainda não tem. Então o apóstolo Paulo ele vai dizer, olha, não andem ansiosos por motivo algum. Por quê? Porque a ansiedade ela é um pecado. A ansiedade nos tira de um lugar de confiança em Deus. Nós somos chamados para confiarmos em Deus, entregarmos nossa vida a Ele, crer nele. A Bíblia vai dizer, olha, descansa nele. Por quê? Porque o mais Ele fará. Ou seja, Deus está cuidando de nós nos mínimos detalhes. Jesus ele vai dizer, olha, não se preocupem com coisa alguma. Por quê? Olha os pássaros dos céus. Eles não trabalham, mas não lhes falta alimento. Olha para os lírios do campo, nem Salomão, com toda a sua sabedoria, sua riqueza, sua glória, sabe? Como um rei extraordinário que tinha tudo à sua disposição, ele não se vestiu como os lírios do campo, porque é Deus quem veste eles. Então Jesus vai dizer, rapaz, se eles não se esforçam, não ficam preocupados, porque é Deus que sustenta eles, muito mais a vós, homens de pequena fé. Então a ansiedade nos tira de um lugar de confiança em Deus. Por isso que é um pecado, né? Então o apóstolo Paulo vai dizer, olha, não andem ansiosos por motivo algum. Às vezes as pessoas elas querem se justificar dizendo, mas olha a minha situação, a conta vai vencer amanhã, olha a situação A, B ou C, eu tenho que estar ansioso por causa disso. Muitas pessoas elas colocam a sua ansiedade numa roupagem de responsabilidade. Então as pessoas dizem, eu estou andando ansioso porque eu sou uma pessoa responsável. Eu sou uma pessoa responsável. Entenda algo. Você é responsável quando você decide crer em Deus. Você é responsável quando você decide entregar as suas questões a Deus. Isso é responsabilidade diante de Deus. É você entender que você não vive mais na força do seu braço, mas hoje você vive pela fé. Isso é responsabilidade. Então as pessoas elas querem justificar sua ansiedade dizendo, não, eu sou responsável. Mas o apóstolo Paulo dizendo, não andem ansiosos por motivo algum. Ele vai dizer, pelo contrário, sejam todas as vossas solicitações declaradas na presença de Deus. Ou seja, tudo aquilo que você precisa, todas as suas inquietações, tudo aquilo que tem te afligido, tudo aquilo que tem deixado o seu estado emocional desequilibrado, Paulo está dizendo, não fique ansioso com isso, não fique meditando nesses problemas, muito pelo contrário, lance isso diante de Deus. Como eu lanço? Através da oração, ore sobre isso, pelas súplicas, e a Bíblia vai dizer com ações de graça. Ou seja, você ora a Deus, você entrega a Ele as suas causas e depois você simplesmente agradece, porque Ele está cuidando de tudo. Quando você entrega suas questões na mão do Senhor, saiba, já está resolvido. É por isso que Paulo está dizendo, ore sobre isso e depois somente agradeça. Isso é fé. Quando você entrega ao Senhor e depois você só agradece. Obrigado, Pai, porque já está resolvido. Entenda, você não vai simplesmente pegar algo e falar, Jesus, segura 5 minutinhos para mim. Porque é isso que muitas pessoas fazem. Elas oram a Deus, elas acham que entregaram o problema a Deus, mas daqui 2 minutos elas estão pensando naquilo de novo. Ou seja, elas entregaram para Jesus e elas mesmas foram lá e pegaram de volta. Na realidade, entregar a Jesus é entender, essa questão não é mais um problema meu. Eu entreguei para o Senhor, isso não me pertence mais, isso não é um problema meu. Eu não vou ficar mais meditando sobre isso porque eu entreguei ao Senhor. Olha só, eu entreguei
as minhas inquietações, eu entreguei a minha ansiedade ao Senhor e agora eu decido não pensar mais nisso, não meditar mais nisso, não ficar mais preocupado com isso. Por quê? Porque o Senhor tem todo o poder e capacidade de resolver isso por mim. Aí ele vai dizer que quando eu tomo essa atitude, no versículo 7 ele vai dizer: "E a paz de Deus, que ultrapassa o que? Todo entendimento, guardará o quê? O meu coração e os meus pensamentos", ou seja, o meu emocional vai estar guardado, eu vou ter paz, eu vou ter tranquilidade, eu vou dormir à noite. É isso que o texto está dizendo. E a paz de Deus, ou seja, não é uma paz mental, não é uma paz só natural, mas é uma paz que ultrapassa todo o entendimento. Vai guardar o quê? O meu coração e os meus pensamentos. E aí, o apóstolo Paulo ele fecha isso dando uma chave. E é justamente isso que eu quero passar para você. Ele vai dizer: tudo, absolutamente tudo que for verdadeiro, tudo que for honesto, tudo que for justo, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo excelente ou digno de louvor, nisso você deve pensar. Essa é a chave para você não viver ansioso. Ocupe sua mente com coisas boas. Ocupe sua mente com coisas positivas. Ocupe sua mente com coisas que realmente vão trazer paz para você. Leia livros que falam sobre a palavra, livros bons. Assista as coisas boas na internet. Pessoas ficam atemorizadas com o dia de amanhã porque só assistem coisas que não prestam na televisão, na internet, nos jornais, ou seja, elas ficam indo atrás, sabe? Dessas coisas que não trazem paz para ela. E o apóstolo está dizendo: ei, pensa nisso, pensa nisso. Agora eu poderia classificar verdadeiro, honesto, justo, puro, amável, boa fama e algo excelente como a palavra de Deus. Sabe? Ocupe seus pensamentos com a palavra de Deus. Leia sua Bíblia todos os dias. Ore, sabe? Busque ao Senhor. Busque ao Senhor todos os dias. Ocupe sua mente com aquilo que a Bíblia diz, porque você não vai ter espaço para pensar naquilo que o diabo coloca diante de você, pensar naquilo que as situações colocam de você. Sabe? Quando tem uma frase muito interessante que diz que quando o medo bater a porta, a fé vai abrir. E a fé, ela vem por intermédio da palavra. A fé vem pelo intermédio do relacionamento com Deus. Relacionamento com a palavra. Fé é um resultado de se relacionar com Deus e com a sua palavra. Ou seja, quanto mais você pensar na palavra, quanto mais você meditar na palavra, quanto mais você ler, estudar a palavra, eu tenho certeza que mais a ansiedade e as preocupações da vida vão ficar longe, porque Deus está cuidando de você. Então, se isso que eu falei fez algum sentido para você, mande esse vídeo para alguém, compartilha isso, comente algo, na medida do possível eu vou estar respondendo, né? Como eu disse para você, eu vou agora estar mais presente no YouTube com conteúdos, com séries, com devocionais, né? A gente vai estar mergulhando nessa palavra juntos. Então, dá um joinha aí, comente, se inscreva no canal, mande para alguns amigos se isso fez sentido para você. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.